Fala, minha gente, muito bom dia, podemos chegar? Obrigado por abrir a sua casa para toda a equipe do SBT, que trabalha muito nas últimas horas, para que a partir de agora, 11h30 da manhã, você fique muito bem informado. Maria Esther, mais uma semana começando, que seja uma semana abençoada, em primeiro lugar, e produtiva para todos nós. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando, bom dia para todo mundo. E por que não ensolarada também, né, Fernando? Uma segunda-feira aí com sol para todo mundo, sem previsão de chuva até sexta-feira. Deixa eu Coisa saber, boa, né? aproveitou bastante o domingão, dia das mães, foi almoçar fora, família reunida, coisa boa, hein, Maria Esther? Foi bom, né, Fernando? Deu Bom para aproveitar. demais. E agora a gente começa então mais uma semana. Vamos para cima dessa semana e vamos juntos por aqui. Atenção, minha gente, o primeiro destaque de hoje: corridas mais caras e falta de motoristas. É isso, profissionais do transporte de aplicativo fizeram uma manifestação agora pela manhã em todo o Brasil. Em Florianópolis, o SBT acompanhou as imagens que você está vendo agora. Inclusive, a população encontrou dificuldades para buscar esse tipo de serviço no início desta manhã. A gente mostra todas as reivindicações. Atenção, quem precisa de atendimento de emergência pediátrica em Florianópolis. O Hospital Universitário está alterando o atendimento e não estará mais com o sistema portas abertas a todos que chegarem. No SBT Comunidade, a gente acompanha uma luta antiga da comunidade do Morro das Pedras. Alô, Florianópolis! A construção de um novo posto de saúde no bairro e também estamos fiscalizando a situação do Parque Ecológico, um sonho bastante antigo dos moradores. Sem data para início das obras, enquanto o Parque Ecológico do bairro continua negligenciado pelo poder público. E tem mais, viu? A Festa do Pinhão tá chegando e junto com ela vem o tradicional Recanto do Pinhão. Esse espaço que fica bem no centro da cidade, com comida, música, atrações, apresentações, esse ano vai ter uma programação estendida. Serão 24 dias ao todo. Os detalhes já já. No SCC Esporte, os destaques da sexta rodada do Brasileirão. Tivemos bons jogos, teve Majestoso, o clássico paranaense, o Atletiba com virada nos acréscimos e, é claro, muitos gols, então vocês conferem tudo em instantes. Tem também os detalhes da previsão do tempo, como eu falei para vocês, uma semana ensolarada, já conto tudo para vocês. Estamos no ar, fique com a gente. E aí, você já tomou a sua vacina da gripe? Maria Esther, acabamos de falar nas redes sociais do SCC SBT. Busca lá, vacina da gripe liberada para todos com mais de 6 meses aqui em Santa Catarina. Muitas cidades colocando em prática a partir de hoje. Aproveita, vai te imunizar contra a gripe. Eu já tomei, Fernando, já tomou? Ainda não, mas agora é a oportunidade, Maria Agora é Esther. a hora, né? Vou buscar no postinho de saúde. Corre lá que tá liberado, viu? Bom, quando a gente fala de gripe, a gente lembra do frio. Vamos ver como é que vai ser essa semana em Santa Catarina? Alô, Blumenau! Cadê Blumenau ao vivo na tela do SBT, 11h34? Tá um dia bonito por lá, hein, Maria? Dia bonito, tem uma ventania ali, né? A gente consegue ver o vento nas folhas, ali nas plantas. Mas olha, gente, vai ficar nisso aí, viu? Não vai passar desse vento, porque hoje é sol para todo mundo, sem previsão de chuva. Vamos ver Itajaí, mais para a região do litoral ali, também com poucas nuvens. Uma segunda-feira que já começou ensolarada por lá também. Temperaturas mais baixas, né? Ao amanhecer, tava bem friozinho. Vamos para Joinville, região norte. Também, olha só que dia lindo, Joinville, que céuzão é esse? Que paisagem na maior cidade do estado. E Lages? Lages amanheceu gelada hoje, hein? Amanheceu gelada, mas agora esquenta, porque a gente está com uma amplitude térmica muito grande também. Então, nas primeiras horas do dia, as temperaturas ali próximas a 0, 5, né? Na região de Lages, aí 6. Mas aí agora esquenta. Vocês vão ver que ao longo do dia as temperaturas aí sobem e isso vale para todo o nosso estado. Vamos conferir aqui no nosso mapa, então, como é que vai ficar essa segundona em todas as regiões? Vamos lá, então. Começando pelas temperaturas mais baixas, como eu disse para vocês, nas primeiras horas do dia foi muito frio, fez muito frio em algumas cidades, como foi o caso de Urupema, mínima de menos 1,2, a cidade mais fria do Brasil tem esse título, né? Bom Jardim da Serra, menos 0,9,
Urubici também, ó, menos 0,4. Curitibanos, ali na região do meio oeste também, pega uma parte ali da região serrana, 0,7. São Joaquim fez 1,4 hoje, Caçador 1,7 e Frei Rogério também 1,7. Muitas outras cidades com temperaturas baixas ali, próximas a zero também. Uma lista enorme que a Defesa Civil já mandou hoje cedo pra gente. Agora sim, vamos ver o restante do estado, porque amanheceu frio, mas agora esquenta, principalmente aqui no nosso litoral. Grande Florianópolis com 27 graus de máxima, no Vale 23, no Norte 26, sul do estado, ó, algumas cidades com mínima de 8, máxima de 24 graus. Na Serra, máxima de 18, então onde tem sol, vai dar uma esquentada gostosa, né? Se ficar na sombra, ainda vai estar mais geladinho por lá. No Planalto Norte, a máxima é de 21 graus, meio oeste, 19. E na região oeste, esquenta um pouquinho mais, a máxima é de 22 graus nessa segunda-feira. A tendência para essa semana, Fernanda, é das temperaturas irem subindo aos poucos, né? A gente vai continuar com o solzão aí, mas deve esquentar um pouquinho mais. Não vai ser nada perto disso daqui, não. Vamos ver então, daqui a pouco a Maria volta com o resto da semana na previsão do tempo, aqui no nosso meio-dia. Olha, o final de semana foi de imprudência no trânsito do Vale do Itajaí. Em Indaial, um motorista perdeu o controle de um Fusca e destruiu o veículo. Já na BR-470, um motorista em estado de embriaguez foi preso em flagrante após provocar outro acidente. Deixa eu chamar o PC que está comigo ao vivo aqui no SBT, agora para toda Santa Catarina, 11h37 da manhã. São 2 graves acidentes na região do Vale do Itajaí. Vou começar com o do Fusca, que praticamente ficou totalmente destruído. PC, conta pra gente como é que tá o motorista do Fusca. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Ele foi internado no Hospital Beatriz Ramos, em Indaial, mas já está em casa, já está fora de perigo. Ele sofreu, sim, fraturas pelo corpo, ferimentos graves, sofreu ferimentos graves, mas já recebeu alta, está em casa e sem o automóvel. O acidente chama muita atenção. A gente tem imagens aí, vou chamar as imagens de como era o Fusca e veja como ele ficou, né? Destruído. O BO foi grande. O acidente que aconteceu na rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Indaial, no bairro Tapajós, foi na madrugada deste domingo. Ele bateu contra uma árvore e o veículo ficou partido ao meio praticamente. Então, o acidente que aconteceu na cidade de Indaial. Ele não foi submetido ao teste do bafômetro. Um homem de 26 anos que dirigia esse automóvel tinha ferimentos importantes e, por isso, a prioridade lá no local do acidente foi prestar socorro e o atendimento pré-hospitalar. Por isso, ele não foi submetido ao teste do bafômetro. E ainda, um outro detalhe, conversei com agentes de trânsito também e eles me disseram que o veículo, uma relíquia, né, um Fusca, uma raridade, estava com a documentação em dia. O veículo foi removido ao pátio da Guarda Municipal de Trânsito. Agora vamos destacar um outro acidente que aconteceu neste sábado à tarde na BR-470, próximo ao trevo do Badenfurt, aqui em Blumenau. Vamos chamar as imagens. O motorista desta caminhonete Mitsubishi foi quem provocou o acidente. Acidente que aconteceu por volta das 4 horas da tarde na BR-470, próximo ao trevo de acesso ao Badenfurt e também o trevo de acesso ao município de Pomerode. O que aconteceu? Foi uma colisão traseira e outros 2 veículos foram atingidos pela caminhonete Mitsubishi. Imagens mostram várias latinhas de cervejas vazias em um flagrante aí de desrespeito à legislação, à lei seca. O motorista da caminhonete Mitsubishi que provocou o acidente apresentava sinais de embriaguez. Ele não aceitou realizar o teste do bafômetro. O veículo que ele estava foi parar no canteiro de obras, onde é construído neste momento o viaduto sobre o trevo de acesso a Pomerode e também ao trevo de acesso ao bairro Badenfurt. E como ele se negou a realizar o teste do bafômetro, machucou 3 pessoas. As 3 vítimas deste acidente, vítimas que estavam no EcoSport, elas foram atendidas no local e encaminhadas
para o Hospital Santo Antônio. Como ele estava em invisível estado de embriaguez, recebeu voz de prisão, foi algemado no local, ainda quis discutir com agentes da Polícia Rodoviária Federal. E essa, Fernando, não é a primeira vez que isso acontece com esse motorista. Há menos de 6 meses, ele também foi preso pelo mesmo motivo. Depois de dirigir sob efeito de álcool, provocou um acidente, causou lesões a terceiros e deixou o local sem prestar socorro às vítimas. A PM localizou ele depois do acidente e ele foi preso. Então, pelo mesmo motivo, em menos de 6 meses, essa é a segunda vez que ele é preso. Ele permanece detido, aguardando a audiência de custódia, que o juiz pode decidir pela manutenção da prisão ou pelo relaxamento da prisão. Nós voltamos agora ao estúdio, porque a imprudência, Fernando, é o maior perigo das nossas estradas. Ô PC, amanhã você atualiza pra gente aqui como é que vai ficar essa audiência para entender se a justiça vai manter esse homem preso ou vai afrouxar. Veja só a quantidade de latas de bebidas alcoólicas foram encontradas dentro da caminhonete. E o importante destacar é que está acontecendo uma obra. A gente falava dessa obra, inclusive, na semana passada aqui. O motorista tem que ter atenção ali no trevo do Baidenford, em Blumenau. E aí o motorista embriagado provavelmente se perdeu na obra, atingiu outros veículos, 3 pessoas feridas, saiu de lá preso, como as imagens do Marcos Fernandes vão mostrando pra gente ao vivo. O cinegrafista do SBT que esteve lá acompanhando toda esta ocorrência, completamente embriagado, e aí a polícia levou preso esse motorista. Agora vamos ver se a polícia vai soltar, se a justiça vai soltar ou se vai manter preso. O PC está comigo, está ao vivo de Blumenau com todos os detalhes destas ocorrências. O Fusca e o bêbado que foi preso lá na região de Blumenau. Deixa eu trazer agora uma viatura da Guarda Municipal de Itajaí que capotou. Foi neste final de domingo. O acidente aconteceu durante uma ocorrência. Um motorista fugiu dos agentes quando soube que o veículo ia ser guinchado por irregularidades. A Cris Pinheiro vai chegar comigo agora. Nesse momento começa então a corrida da Guarda Municipal e você vai ver os detalhes desta ocorrência com a Cris. Alô, Cris Pinheiro! A imagem vai mostrando para Santa Catarina, pode narrar para a gente o que aconteceu, porque nesse momento o pessoal de casa está vendo a viatura tombada, hein, Cris? Bom dia, Fernando. Bom dia a você de casa. E essa ocorrência não começou aí, viu, Fernando? Começou lá nos Moles da Barra, onde os agentes estavam fazendo a segurança, abordando alguns motoristas, abordaram aí esse motorista do Peugeot, identificaram que ele estava com a carteira vencida desde 2012, com o licenciamento vencido, os pneus do veículo estavam carecas e estava com excesso de passageiros, somente atrás, no banco de trás, 4 crianças, mais a esposa no banco da frente. Ocorre quando os agentes informaram a ele que o carro seria guinchado por conta dessas irregularidades, ele entrou no carro e saiu em alta velocidade. Claro, os agentes começaram a perseguição, solicitaram apoio de outras viaturas que fizeram o cerco aí no Morro Cortado, que faz a ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú, na Avenida Oswaldo Reis. E segundo os agentes, quando eles emparelharam a viatura nesse Peugeot, o motorista teria colocado o carro para cima da viatura e o motorista perdeu o controle e acabou capotando. Os agentes que estavam na viatura tiveram lesões leves, o que estava de carona atrás teve uma lesão no pescoço, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para o Hospital Marieta para observação, mas de acordo com o secretário, hoje ele já passa bem. Outra viatura fez a abordagem desse motorista, ele recebeu voz de prisão na hora, foi levado, tentaram fazer inclusive o teste do bafômetro, mas ele não aceitou, mas ele foi preso em flagrante por dirigir em alta velocidade em via pública, colocar aí em risco a vida de outras pessoas e também da sua família, e também por estar aí com o carro irregular, o documento, e por estar embriagado. No carro dele, ninguém se feriu. Fernando, volto contigo.
Vamos lá. Muito obrigado, Cris, pela informação. Agora 15 para o meio-dia. Vem comigo aqui, Pardalzinho. Tá comigo na câmera 2 hoje. Deixa eu ir direto para a Serra. Atenção, você de casa, vai vendo comigo as imagens de um incêndio de grandes proporções. A cidade é Curitibanos. Daqui a pouco, informações da vacinação para você de toda Santa Catarina. Segura aí, tá liberada a vacinação da gripe. Olha só o incêndio que aconteceu em Curitibanos. Serra Catarinense atingiu 4 casas. Infelizmente, uma pessoa ficou em estado grave neste incêndio. As imagens vão mostrando para você. 11h45 da manhã, Suiane Dili está comigo ao vivo, direto da Serra Catarinense, e vai contar os detalhes, como está a vítima deste incêndio que ficou em estado grave. Atualiza pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo, no início da tarde deste domingo aconteceu esse incêndio, né, aqui na Serra Catarinense, na cidade de Curitibanos. Levou cerca de 4 horas para ter a extinção total, né, do fogo. Aconteceu no bairro São José, na cidade de Curitibanos. Um homem, né, já foi encontrado em uma via pública, havia sido supostamente resgatado pelos moradores, né, que viram que ele estava dentro de uma das 4 casas que pegaram fogo, e ele estava com queimaduras graves de 1º, 2º e 3º grau. Ele foi, então, atendido pelo Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhado pelo SAMU até o hospital da cidade. O Hospital Hélio Anjos Ortiz. Ele, segundo informações divulgadas pelo hospital, ele está em estado grave, internado na UTI, sendo atendido neste momento. Devido às grandes proporções do incêndio, que levou, né, cerca de 4 horas para ser terminado, ele acabou tendo que ser chamado também bombeiros de outras cidades, como Leblon Regis e Fraiburgo. Também caminhões-pipa da prefeitura e de uma empresa da cidade auxiliaram no combate às chamas. Agora a prefeitura do município de Curitibanos, ela está se organizando através da Secretaria de Assistência Social e Habitação para arrecadar, né, diversos itens que essas famílias estão precisando. Os pedidos de arrecadação estão sendo concentrados pelo telefone 4932411306. As doações, os pedidos são de móveis, utensílios domésticos, produtos de higiene pessoal e roupas de cama também. As doações estão sendo concentradas pela secretaria, já que supostamente pessoas estavam se dizendo ser da família pedindo Pix. E a secretaria informa que não estão sendo pedidos valores em dinheiro e nem transferência, apenas os itens mesmo, os materiais. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Suiane. Deixa eu ver. A Polícia Militar Rodoviária realizou uma operação peso na nota para fiscalizar veículos de carga com excesso de peso. As abordagens foram realizadas na região oeste e também lá no extremo oeste catarinense. Está vendo aí? As imagens da fiscalização. Tem peso demais? Vai pagar multa. Felipe Bastos. O principal objetivo da operação deflagrada pela Polícia Militar Rodoviária foi fiscalizar os veículos de carga que transitam com excesso de peso nas rodovias estaduais. Nos veículos fiscalizados por meio da nota fiscal dos produtos transportados, totalizaram um excesso cerca de 78 quilos, sendo flagrados um total de 9 veículos com irregularidades em relação ao excesso de peso, nos quais foram autuados administrativamente. Essas ações de fiscalização aos veículos de carga nas rodovias de Santa Catarina se dá por causa da intensa movimentação de cargas, por causa da diversidade econômica que está distribuída em diferentes polos dentro do estado. Os flagrantes de excesso de peso são constantes, gerando grande prejuízo para o pavimento, além, é claro, do aumento do risco de acidentes graves, comprometendo a segurança dos motoristas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos. Atenção, Florianópolis, atenção, capital do estado. Teve paralisação hoje, greve dos motoristas de aplicativo, hein, ô Maria Esther? Pois é, essa manifestação, que é nacional, está pedindo mais respeito e mais atenção às tarifas das corridas. Aí você já vê imagens dessa paralisação aqui na capital. Essa concentração já foi hoje pela manhã, deles ali fazendo as reivindicações, né, Fernando? Vamos lá, Paulo Henrique chegando com a gente. Na verdade, o que eles querem é receber, né? O valor cheio da tarifa. Não é respeito, não. É receber. A gente quer receber o que é de direito, viu? Pagar um valor melhor, reajustar. Essa que é a grande verdade, não é mesmo?
Cadê o Paulo Henrique, ao vivo de Florianópolis, com todos os detalhes desta manifestação, 10 para o meio-dia. Diga lá, Paulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio Dia. Exatamente. Foi organizada pela Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil, a FEMBRAP, uma manifestação nacional. Segundo a entidade, cerca de 70% dos motoristas por aplicativos participaram dessa greve, que deve durar aí 24 horas em todo o Brasil, e estão reivindicando, então, que eles desliguem os seus celulares, fazendo esse apagão do serviço durante um dia inteiro. Segundo a FEMBRAP, em 2016, uma corrida que custava R$10, o motorista embolsava cerca de R$ 7,50. De lá para cá, então, a mesma corrida acabou aumentando o preço. Hoje essa corrida custaria em torno de R$ 14 e o motorista não chegaria a ganhar nem R$ 7 pela corrida. Enquanto a remuneração caiu, todo o resto sofreu um reajuste, né? Inclusive o preço da gasolina, a manutenção do carro e até mesmo o financiamento dos veículos que muitos motoristas acabam tendo que pagar. Segundo, então, os motoristas, antes era uma dinâmica multiplicadora, onde os quilômetros eles acabavam sofrendo aí um ajuste, um reajuste, e eram multiplicados a cada quilômetro de corrida. Hoje, a dinâmica é chamada picolé, onde as tarifas não são multiplicadas, elas são fixas já desde o início da corrida. Florianópolis, nesse momento, é a nona capital com a tarifa mais baixa, com a tarifa mais barata de todo o país nos aplicativos de corrida. São cerca de R$ 1,11 por quilômetro rodado em Florianópolis. Muitas vezes, então, sendo até menor do que isso, menos de R$ 1 por quilômetro rodado. A mais barata em todo o país é Manaus, a 85 centavos por quilômetro rodado, e a mais cara é em Belo Horizonte, que paga cerca de R$ 1,64 por quilômetro na média. Segundo então a FEMBRAP, 60% do valor das corridas vai para o aplicativo, apenas 40% vem para os motoristas. A gente está aqui em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde os motoristas por aplicativo já se reúnem também, né? Essa manifestação ela começou às 8h30 da manhã lá no Trapiche da Beira-Mar Norte, seguiu em direção à Beira-Mar Continental, parou em frente à Uber ali, que fica localizada no bairro Estreito, onde eles fizeram algumas manifestações, foram ouvidos inclusive por um funcionário da empresa, e aí então esse funcionário recebeu um manifesto e disse que iria passar para a gerência regional aqui da Uber, né? Os motoristas então estão aqui em frente à Alesc, onde eles esperam que alguns parlamentares conversem com eles para que eles possam pedir aí que novas leis sejam criadas para a proteção dos seus direitos. Eles foram ouvidos mais cedo pelo presidente aqui da casa, o Júlio Garcia, deputado Júlio Garcia, e ele recebeu o manifesto também e disse que iria marcar uma reunião para que eles fossem escutados. A gente conversou agora pela manhã, inclusive, viu, Fernando, com o Wesley, que é um dos responsáveis pela organização dessa greve aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e explicou melhor para a gente. Vamos ouvir. 50% do valor já vai para combustível. Então, a nossa manifestação hoje visa essa melhoria de lucros para que a sociedade veja, as autoridades, que saibam que eles estão agindo de maneira até escravagista, fazendo com que essas pequenas tarifas interessem pessoas realmente necessitadas. Isso cai no gargalo, inclusive, do desemprego. Então, a nossa necessidade é realmente de melhoria de tarifas para que a sociedade veja que não é mais possível trabalhar sobre esses valores. Como nem todos os motoristas aderiram à greve aqui em Florianópolis, viu? O aplicativo ele está funcionando, mas nesse momento, por conta do baixo número de profissionais que estão correndo aqui em Florianópolis, talvez a tarifa esteja um pouco mais cara, a corrida esteja um pouco mais cara. Não necessariamente o reajuste aí para os profissionais vai estar sendo passado um pouco acima desses 60% aí que a Uber recebe, né? A gente vai continuar acompanhando todo o desdobramento dessa reivindicação aí dos motoristas por aplicativo, que prometeram que, caso não sejam ouvidos de fato pelas empresas, vão fazer mais algumas manifestações em todo o estado, em todo o país, né? Volto contigo, Fernando. Muito bem, o que eles estão fazendo aí agora? O Roberto já divide tela comigo aqui, daqui a pouco a opinião de Roberto. Aí nesse momento é uma manifestação, o trânsito não está sendo interrompido, só estão aí mesmo reunidos, ô Paulo Henrique?
A diretoria desse movimento também está aí? Eles acabaram de ligar os aplicativos por aqui para dar uma olhada se realmente o preço da corrida está aumentando a tarifa para eles, o reajuste, né? Segundo o que eles me passaram, não está, viu? As corridas continuam nesse mesmo valor, cerca de R$1 por quilômetro rodado, algumas até menos. Se for na tarifa do Comfort, que é aquele veículo mais confortável para o passageiro, talvez ela aumente um pouquinho, mas o valor que é repassado para eles de fato, eles falaram que não teve nenhum reajuste. O que resta para eles é esperar que a gerência regional dos aplicativos ouça o pedido deles, leia o manifesto e faça algumas alterações aí. Por enquanto, é isso daqui que a gente tem. Eles seguem todos aqui acompanhando e conversando e vendo o desdobramento, quais serão os próximos passos para que o direito deles, segundo eles, seja respeitado, né? Muito bem. Ô Paulo, atinge a 99 também ou só a Uber? Atinge todos, tá, Fernando? Todos os aplicativos, eles estão com os motoristas paralisados. Claro que é o que eu acabei de falar, não são todos os motoristas. Alguns grupos se reuniram e fizeram essa manifestação, essa mobilização aí em todo o país. A Federação dos Motoristas por Aplicativo disse que são cerca de 70% dos motoristas, né? Aqui em Florianópolis, a gente observou que tinham alguns motoristas, inclusive, fazendo corridas enquanto a gente estava acompanhando todo o trajeto deles ali na Beira-Mar Continental. Mas sim, é a Uber e a 99. Eles chegaram aí também, alguns deles foram até a 99, que fica ali próximo ao shopping Itaguaçu, e também fizeram o pedido, mas acho que nem chegaram a ser atendidos, viu, Fernando? Porque lá na Uber já foi difícil. Uma atendente recebeu eles, pegou o manifesto e disse que iria passar para gerência regional, mas até agora nenhuma resposta oficial. Tá bom, Paulo, muito obrigado pela participação aqui no SBT. E aí, Roberto Azevedo, a sua opinião? Olha, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia quem nos assiste. Você que está em casa sabe que este tipo de aplicativo se tornou uma alternativa de renda, principalmente em função da pandemia. As pessoas perderam o emprego, ficaram sem carteira assinada, mas é a informalidade que marca esse tipo de atividade. Você não tem uma relação empregatícia com a empresa, você presta um serviço. E aí começa o problema. Como é de acordo com o fluxo que aumenta ou não o custo da, digamos assim, da tarifa, é óbvio que quanto mais carros estiverem circulando, menos valor a tarifa terá. É lei da oferta e da procura. É uma sinuca de bico. Agora, quem presta o serviço tem que ter dos dois lados. Tanto o motorista do aplicativo quanto o passageiro precisam ser bem atendidos. A gente sabe que houve uma degradação, principalmente na Uber, do serviço prestado. Por quê? Tem muita gente correndo e muita gente reclamando do valor da tarifa, mas também a qualidade do serviço vai degradando. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. E tem que ser atendido também, né, Fernando? Tem que ser não só a Uber, a 99, outros aplicativos. Quem presta o serviço tem que ser atendido. Afinal de contas, prestam serviço para a sociedade. O que me preocupa é essa coisa da informalidade, né? É uma ação informal e você depende exclusivamente da boa vontade de quem contrata o serviço. Fica complicado. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco você volta com outras da política. Vou seguir por aqui, conversar ao vivo agora aqui no SBT para toda Santa Catarina com a promotora Caroline Moreira, promotora do Ministério Público de Santa Catarina. Vamos conversar a respeito do caso do menino de 2 anos, desaparecido no dia 30 de abril. Uma investigação importante que aconteceu aqui em Santa Catarina e o garotinho foi encontrado em São Paulo, como a gente vem noticiando nos últimos dias. Sim, agora o garoto deve voltar a Santa Catarina, inclusive a chegada está prevista para este começo de semana. Doutora, muito obrigado por atender o SBT ao vivo, estamos falando para todo o estado. O garotinho deve, de fato, chegar hoje. Houve um trâmite envolvendo a Justiça, o Conselho Tutelar de São Paulo para essa liberação. É isso? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Sim, no final da semana passada, né, depois de alguns trâmites, algumas tratativas entre a Justiça de Santa Catarina e a Justiça de São Paulo, foi autorizada a transferência do menino para cá, né? E a previsão é que ele venha agora nessa segunda-feira.
e já vem, então, com uma equipe qualificada, né, para fazer esse primeiro acolhimento dele. E aqui em São José, que é o município de origem dele, onde ele tem os vínculos todos, ele vai ficar, num primeiro momento, num acolhimento institucional. Doutora, explica um pouquinho mais para a gente o que é esse acolhimento institucional, é uma casa-lar, um pouquinho dessa estrutura para a gente entender. Sim, são entidades de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Elas são regulamentadas por lei e mantidas pelos municípios, então as casas de acolhimento ali de São José são mantidas pelo município, pela prefeitura. Contam com estrutura totalmente adequada, né, para assegurar a estabilidade dessas crianças e adolescentes, então com uma equipe de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e cuidadoras que fazem, então, todo esse papel de garantir, na medida do possível, um ambiente de família, né, um ambiente de residência para eles mesmos. Muito bem. Doutora, já se tem mais detalhes de como que aconteceu a entrega dessa criança? É público, a mãe declarou que teve um surto e acabou entregando essa criança para o casal de São Paulo. Já se tem detalhes de como que foi esse processo e também se faz parte, de fato, de um esquema muito maior de tráfico de menores? Essas questões, na verdade, a promotoria ali de São José, onde eu atuo, que é a promotoria na área protetiva, né, da infância e da adolescência, não se debruça nessas questões criminais, né? Então, os aspectos relativos à investigação criminal estão sendo conduzidos por outra equipe, né? Muito bem. Então, eu não poderia lhe dizer detalhes a respeito de como que foi qual é o contexto dessa entrega, enfim. Perfeito. Qual a relação que essa família vai ter com a criança agora? Vai poder visitar, vai poder estar presente ou é algo exclusivo aí, de fato, da justiça no cuidado desse menor? Então, agora estamos aguardando o processo lá de São Paulo, provavelmente será remetido e recebido pela juíza da infância ali de São José de forma ágil. Não sabemos ainda quais pedidos foram feitos nesse processo de São Paulo pela família, né? Aqui em São José não existe nenhum pedido ainda. A ideia é que se mantenha a criança no acolhimento até que a gente possa fazer estudos em relação a essa família, né, para ver a estrutura familiar. E enquanto a gente não tiver a certeza dessa segurança, ele permanece no acolhimento, né? Essa possibilidade de visitas no ambiente do acolhimento é uma possibilidade que existe, é um mecanismo que se usa para assegurar o não rompimento muito brusco dos vínculos familiares, né? Mas tudo isso depende de avaliação da Justiça da Infância. E a criança poderá ser devolvida à família, à mãe, em casos assim? Enquanto a gente não tiver certeza exatamente de como é essa estrutura familiar, ele permanece no acolhimento. É prematuro ainda dizer o que vai acontecer com ele a longo prazo, né? Mas nesse primeiro momento, a gente precisa entender como é que é a dinâmica dessa família. Perfeito. Doutora Caroline Moreira, muito obrigado pela participação. Obrigada. Do Ministério Público de Santa Catarina, falando com a gente sobre a volta do garotinho de 2 anos que estava em São Paulo, volta para São José. Um bom trabalho, doutora, sempre à disposição. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia de trabalho para você também. De volta para casa. Aconteceu a liberação em São Paulo, vem para o acolhimento e neste primeiro momento o garoto de 2 anos vai ficar neste acolhimento até que a família seja investigada, o processo na Polícia Civil e se existe, por exemplo, a estrutura de uma avó, não é mesmo? Ou de um outro parente receber essa criança. Por enquanto, em casa, em São José, mas sob os cuidados neste acolhimento. Marista. Laguna, no sul do estado, registrou a primeira morte por gripe neste ano. Por isso, a Secretaria de Saúde está reforçando a importância da vacinação. Vamos chamar ela aqui, a Emanuela Justino, ela está ao vivo com a gente para trazer as informações, que inclusive lembrar também que a vacinação está liberada para todos os grupos aqui no nosso estado. Todo mundo já pode se vacinar, né, Manu? Bom dia para você.
Oi Maria, bom dia para você, bom dia Fernando, todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, desde sexta-feira já foi liberado então para todo mundo acima de 6 meses de idade para tomar a vacina contra a gripe. Essa primeira morte por gripe em Laguna foi de um homem de 37 anos e com isso acende o alerta, né, para a gripe, para o vírus da gripe e também o reforço na vacinação. Segundo a DIV, né, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do estado de Santa Catarina, já são 245 internações por gripe. No estado inteiro são 12 mortes, incluindo essa de Laguna, né, desse homem de 37 anos. Então agora cada cidade o pessoal pode conferir aí o horário das unidades básicas de saúde, não precisa mais ser do grupo prioritário, foi liberado para todo mundo, principalmente devido ao aumento na hospitalização aqui no estado de Santa Catarina. Essa vacina contra a gripe, então, protege contra H1N1, H3N2 e também a influenza B. E sempre é bom ficar atento, né, como sempre vem falado aqui no jornal, ficar atento aos sintomas da gripe, que são febre, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse, sempre procurar a unidade básica de saúde. Volto com vocês no estúdio. Informação muito importante. Obrigada, viu, Manu, pelas informações direto do sul do estado. Tem que vacinar. Vacina da gripe está liberada para todos os grupos aqui no nosso estado. Agora, SBT Comunidade. A equipe do SCC Meio Dia está acompanhando uma luta antiga da comunidade do bairro Morro das Pedras, aqui em Florianópolis. A construção de um novo posto de saúde no bairro e também a finalização do parque ecológico. Em fevereiro desse ano, a nossa equipe mostrou o descaso no local e agora nós voltamos para conferir se algo mudou. Você confere na matéria de Júlia Matos. Aqui no Morro das Pedras, a força vem dos moradores. No início deste ano, a associação do bairro reivindicou um novo posto de saúde, já que o atual não comporta mais a demanda no local. Essa luta é antiga já da comunidade, que nós temos o mesmo estabelecimento há mais de 30 anos e onde, imagina, a população se multiplicou, se triplicou, quintuplicou, enfim, não comporta mais, né? Ontem mesmo um dos profissionais se afastou, né? A gente perdeu um médico maravilhoso justamente pelo estresse disso ter acontecido. É muito precário. Se a gente chega em 2, 3 ali dentro, já lota o posto de saúde, um já tem que ficar lá fora. A água geralmente quebra o bebedouro. Enfim, são coisas gritantes que não dá para suportar mais. Com acesso prejudicado ao sistema de saúde, a comunidade precisou se mexer. E este ano, apresentaram um projeto para a prefeitura para a resolução do problema. A resposta chegou há poucos dias. O local foi definido, mas a data de início das obras ainda é incerta. Até eles acataram a nossa sugestão e onde o terreno foi para análise. E essa análise ficou e, graças a Deus, segunda-feira agora, eu estive no gabinete do GEMADA, do vereador Gilberto, e onde a gente teve a resposta aqui positiva para esse lugar. Então, isso já é um ponto maravilhoso. Com a promessa de que a partir de julho vai começar as obras. Este é o espaço escolhido pela comunidade do Morro das Pedras para o pedido de construção do novo posto de saúde. A autorização, que saiu há poucos dias, definiu o local, que ainda parece abandonado, para a sede da nova unidade. Mas aqui não é o único local esquecido, não. No outro lado da rua, nós temos o que deveria ser o Parque Ecológico do bairro, que está esquecido, abandonado e negligenciado pelo poder público. As placas que indicam a plantação de árvores diversas se perdem no meio de tanto mato. A entrada, o parquinho das crianças e outras estruturas continuam inacabadas. O barco temático fica para a imaginação e o campinho de futebol para a ferrugem. Era uma coisa que era de uso, né, para os moradores. Eu moro na próxima rua e a gente passa com as crianças à noite, é perigoso, porque, né, fica um parque baldio, sem iluminação, sem banco, eles jogam os lixos todos espalhados, usuários de droga ficam na parte de dentro, assim, usando entorpecentes ali, aí a gente fica com medo de passar por causa das crianças. Janaína é moradora do bairro há 18 anos e acompanhou a luta da comunidade pelas obras do Parque Ecológico, que prometia cuidados ambientais e lazer para as famílias. O filho dela, Paulo, de 7 anos, brinca nas estruturas esquecidas.
teve várias promessas, assim, de um campo de futebol, de uma quadra de tênis, que no final nunca saiu do papel, assim. Tinha um projeto de horto florestal, com pedalinho, com coisas para as crianças, que também, eu moro aqui há 18 anos e isso daqui nunca foi. O máximo que eles fizeram foi um plantio, um replantio de mudinhas, que as mudas ficam aí abandonadas, quase ninguém vem para cuidar, e tá assim. Mas a luta continua e as próximas reivindicações da comunidade devem ser feitas ainda este mês, em audiência com o prefeito Topázio Neto. A meta é retornar com maiores garantias. A gente está bem apreensivo e na cobrança mesmo, porque expectativa a gente já está há muito tempo, né? Agora a gente quer solução, porque é muito desagradável você ficar doente, ir num lugar e não ter socorro. É muito estressante ir e não conseguir profissional, um ter que esperar a vez do outro. Chegar alguém com curativo, tem que esperar o outro que está fazendo soro porque não tem sala. Os médicos terem que fazer rodízio de sala, isso não dá para suportar mais. Então, a nossa expectativa é que realmente comece essas obras. Até lá, a comunidade continua esperando a resolução de problemas que parecem nunca ir embora. Que tenham respeito pelo povo aqui do Morro das Pedras, por cada voto que vai na urna, por cada candidato que recebeu o voto do Morro das Pedras, mesmo os que não receberam, eles estão lá nos representando, né? Que pelo menos coloquem o parquinho para as crianças, que aquela trilha seja roçada, que haja uma melhora, uma qualidade naquilo para que a gente possa realmente desfrutar. Agora, meio-dia, 11 minutos. Quer começar sua graduação na universidade referência da região ainda em 2023? E mais, com bolsa de estudos de até 100%? É isso mesmo. Com o seletivo de bolsas Univille, você pode conquistar uma bolsa de estudos de até 100% na graduação dos seus sonhos. A Univille é uma universidade que oferece mais de 50 opções de cursos, além de possuir uma infraestrutura completa, professores experientes no mercado e projetos de pesquisa e extensão para aplicar tudo o que for aprendido. Não fique de fora dessa, hein? O seletivo de bolsas é online por meio de prova e você tem a opção de escolher entre os dias 20 ou 22 de maio para realizá-la. Inscreva-se agora mesmo em univille.br/seletivo. Univille, a sua história passa por aqui. Ainda hoje o esporte com a Dominique Cabral e Roberto Azevedo com as últimas da política. Segura aí. Agora eu vou para Joinville, porque a prefeitura de lá anunciou um aumento de 516 vagas para as crianças de centros infantis da cidade. Ó que notícia boa, hein? Olha a Jade Olímpio chegando comigo ao vivo de Joinville. Alô, norte do estado. Para quando, hein, essas matrículas novas, Jade? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. A todos que nos acompanham. É isso mesmo. A Secretaria da Educação, juntamente com a Prefeitura de Joinville, divulgou, sim, 516 vagas para as crianças aqui no município. E respondendo a sua pergunta, as vagas são para crianças de 0 a 3 anos de idade, para os períodos matutino, vespertino e integral. Ou seja, no período da manhã, da tarde e naquele período integral, né? Ou seja, agora, nesse momento, sendo que as vagas disponibilizadas são 470 vagas para o turno parcial e 46 para o turno integral, Fernando. Disponíveis em 53 unidades de diferentes regiões aqui da cidade. Elas já estão disponíveis, né? O prazo para fazer ou atualizar o cadastro e registrar também interesse para concorrer à vaga vai até terça-feira. Então, fica atento os pais aí e até o meio-dia também dessa terça-feira, dia 16. Os pais responsáveis por crianças devem ler o edital também, acessar o quadro de vagas para verificar as opções do CIs e de cada bairro, bem quanto a quantidade de vagas para a faixa etária da criança. Depois deve realizar o cadastro através do site da Prefeitura de Joinville, que seria o joinville.sc.gov.br. E também selecionar, né, para renovação do pedido também, caso seja o caso da criança. Essas são as atualizações. Eu volto com você, Fernando. Muito bem, dona Jade, notícia boa. Alô, povo de Joinville, não é brincadeira não, hein? Mais de 500 vagas nas creches da cidade, para desafogar essa fila que a gente vem acompanhando aqui, a reivindicação de
dezenas de famílias. Atenção, Joinville, notícia boa, mais de 500 vagas. Corre lá no site da Prefeitura para garantir uma delas. Olha, a partir de hoje, o trânsito de uma importante avenida no bairro Praia Brava, em Itajaí, será interditado. No local acontecem obras de reurbanização, então os motoristas devem acessar uma rota alternativa para evitar esses congestionamentos. Vamos chamar a Cris Pinheiro? Ela está por lá, vai nos mostrar a situação neste momento. Até que horas vai essa interdição? Você está no local? Conta tudo pra gente. Cris, bom dia. Oi, Maria, bom dia para você. Sim, nós estamos aqui na Avenida Carlos Drummond de Andrade, uma das avenidas mais movimentadas, né, e importantes aqui do bairro Praia Brava. Ela é usada para entrar e sair e também para acessar a Estrada da Rainha, que dá acesso em Balneário Camboriú. Você entrando pela avenida, do lado direito, a pista está parcialmente interditada e isso deve levar, Maria, cerca de uns 10 dias. E o secretário nos informou agora pela manhã que pelo menos durante 2 dias por aqui vai ter que haver a interdição completa. Então, qual é a alternativa para os motoristas? Acessar a Avenida Luci Canziani, que fica próximo ao Morro Cortado. Os motoristas que vêm de Itajaí devem passar pelo semáforo ali na rodovia Oswaldo Reis, fazer o contorno em frente ao cemitério Parque dos Crisântemos e acessar a Avenida Luci Canziani para adentrar aqui no bairro Praia Brava. A gente conversou hoje com o secretário de Obras, Márcio Gonçalves, e ele nos conta o que está sendo feito aqui na avenida e quanto tempo essa obra vai levar. Vamos acompanhar. Essa obra da Delfim de Pádua com a Carlos Drummond de Andrade, uma obra de 2 quilômetros de extensão, mais de 800 metros de galeria, que visa melhorar a drenagem de toda aquela região ali. Também a gente vai fazer a pavimentação em paver, implantar estacionamentos e melhorar a acessibilidade com novas calçadas. É uma obra prevista para 1 ano, né? Esse conflito ali com a Carlos Drummond, com a Delfim, ele deve permanecer ali uns 10 dias com essa interdição, com essa dificuldade parcial, mas que em breve esse trecho será liberado. Só lembrando que o bairro possui cerca de 5 mil moradores. Se a metade desses moradores, pelo menos, tiver um carro, imagina aí, Maria, como é que fica esse trânsito. Fica bastante complicado em horários de pico. Então é importante o motorista se atentar e já se habituar a pegar a rota alternativa lá na Luci Canziani. Lembrando que ao todo serão aplicados aqui nesta obra 22 milhões e meio de reais nas melhorias com recursos aí do financiamento internacional do Banco Fomplata. Volto contigo no estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Então é isso, atenção Itajaí aí, pelo menos mais 10 dias com essa interdição aqui nessa avenida importante da cidade. Foi assinada a ordem de serviço para a recuperação e ampliação da ponte sobre o rio Itajaí-Açu, BR-470, lá entre Apiúna e Ibirama. Vamos chamar o PC então? Ele também está trazendo as informações. PC, quando essas obras devem começar? Conta pra gente. Marister, Fernando, o contrato prevê 15 meses de trabalho. A ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira pelo DENIT. E os 6 primeiros meses serão dedicados à elaboração do projeto básico e do projeto executivo. E, na sequência, nos 9 meses restantes, a execução serão utilizados para a execução dos serviços para a recuperação e ampliação da ponte. O que prevê esse contrato? Prevê a reabilitação de toda a estrutura, com recuperação dos pilares, vigas e lajes. Além disso, também haverá uma ampliação da largura da estrutura, de 9,4 para 15,2 metros, para abrigar pistas nos 2 sentidos, já uma ponte duplicada, com um acostamento dos 2 lados, mais barreiras de concreto, passeio para pedestres e guarda-corpo também. O investimento previsto é de 15 milhões de reais
É uma ponte, viu, Fernando e Maria Esther, com um histórico de problemas, é uma ponte com má conservação. A obra passou a ser considerada urgente desde 2016, porque a sua estrutura está em situação crítica. E é uma das maiores pontes da 470, é indispensável para escoamento de cargas, indispensável para o principal corredor de exportações de Santa Catarina. É uma estrutura antiga, castigada pela ação do tempo e com históricos de problema. Ela chegou a ser interditada em 2009 por falta de segurança e com excessos de rachadura. Finalmente, essa reivindicação vai ser agora atendida pelo DENIT. Obras na ponte, na travessia de 200 metros de extensão entre Apiúna e Ibirama, no quilômetro 113 da BR-470. Voltamos ao estúdio. Tá certo, então. Obrigada pelas informações. PC Paulo César, direto de Blumenau. Vamos falar de pedágio agora? Ih, lá vem. Presta atenção. A concessionária responsável pelos pedágios na BR-101, no sul de Santa Catarina, agora passa a cobrar pedágio sobre eixos suspensos de caminhões, dona Marista. Pois é, até então só era cobrado aqueles que já estavam rodando ali, né? Agora vão cobrar, encostando no chão, né? Agora vão cobrar esses que ficam suspensos também. Vamos chamar a Manu, ela vai trazer os detalhes dessa informação aí e de quanto será essa cobrança e como vai acontecer a fiscalização também. Manu, explica pra gente. Exatamente, Maria Esther. Já começa a valer hoje, né, essa cobrança por todos os eixos em caminhões com carga. Vai ser R$ 2,50 por cada eixo. Como é que funcionava antes, né? Vocês até já comentaram aí um pouquinho. Era somente aqueles que estavam rodando, mas agora vai ser os que estão suspensos, os que estão rodando também de caminhões com carga. Os caminhões que estiverem vazios, a cobrança vai ser somente por aqueles que estão rodando. A fiscalização vai ser feita pelas câmeras, né? Cada pedágio, no local onde passam os caminhões tem essas câmeras, então vai ser contabilizado, né? Vai ser registrado ali e a cobrança vai ser feita. Segundo a CCR Via Costeira, né? Que é a concessionária que administra aqui no trecho sul, essa é uma determinação segundo a legislação que atende, então, da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Volto com vocês no estúdio. Muito bem, obrigado, Manu, pela informação. Ela está com a gente ao vivo, direto de Criciúma. Eixos suspensos também serão cobrados. Já está valendo no trecho sul da BR-101, nas praças de pedágio. Olha, Balneário Camboriú, no litoral norte, convoca toda a sociedade para combater o mosquito da dengue. Pois é, a cidade está registrando aí um alto número de casos positivos e, claro, reforça as ações de combate ao Aedes aegypti. Vamos ver na reportagem, então, da Cris Pinheiro? Lisiane recebe os agentes com prazer porque tem a consciência da importância da prevenção. No comércio está tudo em ordem. Ela segue o dever de casa direitinho. A gente tem que ter essa consciência porque a dengue está muito forte aqui na nossa cidade e eu acho que todos deveriam abrir as portas para os agentes fiscalizar. Esse trabalho é realizado diariamente por 55 agentes ambientais. Todos os bairros são visitados. O centro é o local com maior número de focos do mosquito da dengue. Desde janeiro, contabiliza 912 focos positivos. Obras da construção civil e piscinas são os maiores desafios. A gente tem mutirões, a gente está passando nas casas, estamos fazendo um grande trabalho nas obras também, em conjunto com a fiscalização de posturas, que as obras a gente viu que é o grande... assim que encontra bastante focos no centro. É o mais complicado, estão com 912 casos positivos somente no centro e bairro de Nações. É o segundo, bairro de municípios é o terceiro em casos positivos. A cidade já contabiliza 2.312 casos positivos de dengue. Mais de 1.950 foram contraídos dentro da cidade. Já são 2 óbitos confirmados. E para agilizar ainda mais o atendimento aos pacientes, foi aberto em abril o Centro de Referência de Atendimento à Dengue, que funciona de segunda a sexta-feira apenas para moradores de Balneário Camboriú. Nós fizemos o primeiro centro de cuidado da dengue, eu acho que do estado de Santa Catarina, onde ali as pessoas são atendidas de imediato,
O prefeito determinou a compra de mais de 10 mil testes rápidos para diminuir o tempo da espera do laboratório central até a chegada do resultado no município e fazer esse tratamento mais rápido. Fizemos uma frente unificada entre os fiscais de posturas e os fiscais da dengue. Estamos dando palestras, cursos, parcerias com várias entidades, tudo em prol de conscientizar você que está nos ouvindo aí, da importância de cuidar do seu quintal, da sua casa, do seu pátio, não deixar água parada para que a gente consiga juntos combater o mosquito da dengue. A comunidade, representantes de entidades civis e não governamentais formam o batalhão que sai às ruas para ampliar a conscientização, orientação e prevenção. Estamos intensificando, colocando fumacê em todos os lugares, locais públicos, indo nas casas. Abrimos a central de tratamento da dengue com testagem. Agora, há algo importante, que é o envolvimento da sociedade. Por isso nós fizemos essa grande mobilização. Vamos daqui, vamos para as ruas fazer essa mobilização em torno do combate, que deve ser uma visão da sociedade estendida para as pessoas, e o poder público ele tem que ter esse compromisso. Marcos contraiu dengue no final de abril. Procurou a central de referência onde foram feitos testes para confirmar o diagnóstico. Foi orientado a manter com a hidratação, medicação e retornar à unidade de saúde a cada 2 dias. Foram cerca de 7 dias com os sintomas, mas hoje ele ainda sente os efeitos da doença. Os sintomas foram alguns, né? Eu tive primeiro febre, 2 dias de febre, uma febre forte, e aí passou, variava, às vezes estava com febre, às vezes não estava, daí começou muita dor no corpo, principalmente nas pernas, né? Eu sentia muita dor nas pernas, e o que eu tô sentindo é, tipo assim, a princípio eu tô bem, mas daí qualquer atividade física que eu vou fazer, eu sinto muita fadiga muscular. Vamos cuidar com a dengue. Atenção, o SCC10 está me chamando porque tem pagamento do PIS/PASEP. Você quer esse dinheiro? Quer ou não quer? Tem direito a receber? Então preste atenção na dona Ana Paula Bittencourt. Olha que toda chique hoje, ela veio aqui pro nosso meio-dia. E aí, dona Ana Paula, quem é que recebe esse PIS/PASEP hoje? Oi, Fernando, muito obrigada pelo elogio. As instituições financeiras, como você falou, liberam hoje, segunda-feira, o 4º lote do pagamento do abono salarial PIS/PASEP, ano base 2021. Nesse pagamento, podem receber o benefício os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos nos meses de julho e agosto, bem como os servidores públicos com o número final de inscrição 4. O valor do abono salarial varia entre R$ 110 e R$ 1.320, conforme a quantidade de meses trabalhados durante o ano base. Nesse caso, estamos falando do ano base 2021. A tabela completa, como você está vendo aí na tela, com todos os pagamentos, o de hoje e os próximos, assim como outros detalhes aí de quem tem direito, estão no nosso portal scc10.com.br, como estava vendo na tela, nos nossos destaques. É só clicar no portal scc10.com.br. Fernando. Eu nem vou para o próximo assunto ainda, eu vou dar um tempinho para o povo pegar o celular e abrir direto a câmera no QR Code aqui. Vamos lá, meu amigo, vou te dar 30 segundinhos para você não perder essa oportunidade. Vai saber quem tem direito a receber e também a tabela. Corre que dá tempo, vai, isso, abre a câmera aí, apontou? Pronto, link, clicou, SCC10, está tudo lá. O que mais é notícia nesta segunda-feira, Ana? Nessa segunda, como todas as segundas-feiras, Fernanda, a gente fala de saúde. E no Sua Saúde dessa semana, a gente vai falar do nosso coração, o músculo mais importante do nosso corpo. Cuidar dele é essencial, mas a manutenção de bons hábitos nem sempre é uma tarefa fácil. Fatores como uma boa alimentação, diminuição de álcool, o não tabagismo e o controle do estresse, sem contar, claro, a prática de atividades físicas, são essenciais para manter aí a saúde do nosso corpo e do coração, claro. Confira um trechinho do que disse o convidado do Sua Saúde dessa segunda, o cardiologista Thales de Carvalho. Por favor. Então o exercício é fundamental, como você falou, não somente para prevenir problemas, mas também para tratar problemas. Hoje a gente pode dizer que quanto mais grave for a situação do paciente cardiopata, desde que ele esteja estável clinicamente,
maior razão para ele fazer exercício. E exercício no sentido amplo, não é somente exercício aeróbico, como se falava antigamente, que seria o próprio para beneficiar o sistema cardiovascular. É um exercício que contempla todos os seus componentes. A entrevista completa sobre os cuidados com o nosso coração, principalmente aí como o doutor está falando, para atividade física. Esse podcast é produzido em parceria do CRM e todos os detalhes estão no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Uma aula, viu? Uma aula de como cuidar com o coração. É só assistir, é de graça, gente. É no scc10.com.br. Obrigado, Ana. Daqui a pouco a gente volta a conversar, sempre com as notícias atualizadas em tempo real, direto da redação do nosso portal scc10.com.br. Vamos lá falar da demarcação de terras indígenas, o marco temporal. Nosso Roberto Azevedo está aqui repercutindo este assunto que envolve muitos agricultores, o agronegócio também, propriedades não só no Brasil, mas aqui em Santa Catarina. Diga lá. Pois é, Fernando. Você que nos assiste, saiba que os deputados estaduais de Santa Catarina vão fazer uma audiência pública hoje à tarde na Assembleia, a partir das 4h, para discutir o marco temporal das terras indígenas. É uma situação que está em debate no Supremo Tribunal Federal, porque há duas linhas de raciocínio. A linha de raciocínio do pessoal do agronegócio, dos proprietários rurais, da maioria da atividade econômica, de que tem que valer a regra para quem estava na terra antes de 1988 ter direito ao terreno. Por que 1988? A Constituição Cidadã. A outra tese é de quem defende os povos indígenas, que vem aquela tese dos povos originários, de que eles foram expulsos das terras deles e por isso eles têm direito a recuperar essas terras. Olha, gente, tem propriedades rurais, cidades, tem muitas áreas que já foram ocupadas e em Santa Catarina existe uma lei, a Constituição Estadual permitiu que as famílias, o Estado de Santa Catarina, regulamentasse a situação das famílias. Em Santa Catarina não tem grileiro. O pessoal foi lá e comprou as terras. Comprou as terras e recebeu o título por elas, a propriedade. Então é isso que tem que estar no radar. Até mesmo deputados da esquerda acreditam que esta tem que ser a questão, o parâmetro. Tem que indenizar as famílias. Tem que propiciar que aquele que é dono da terra continue nela, independentemente de prejuízo do que possa acontecer. E outra, não é a questão indígenas versus descendentes de europeus que vieram para cá. É a questão que a gente vive no mesmo território. Tem que chegar ao meio termo. Agora, quem tem título, propriedade da terra, não pode ser simplesmente expulso dela. Muito bem, aí está, marco temporal. Você volta ainda hoje? Volto. Antecipa o assunto pra gente. Vamos falar dessa questão aí ligada ao hospital universitário, que vai passar a atender só por remessa, quer dizer, só por recepção de pacientes, e não mais atender na ala infantil por demanda. De porta aberta, não chegou tem mais atendido, porta aberta. Só encaminhamentos. Só encaminhamentos. Hospital universitário, daqui a pouco eu volto contigo nesse assunto. Agora é com você, Maria. Vamos ver um recado do Cleiton Ramos, do Primeiro Impacto? Fernando Machado e Maria Esther, o duplem. E aí, Maria? Vi as fotinhas do final de semana, hein, Maria? Coisa linda. Olha só, nessa terça-feira, 5:07, nós temos o Primeiro Impacto de Santa Catarina. E essa é para você que pega a SC 401 e mora também no Cacupé. A gente sabe que a SC 401 pela manhã, o trânsito é lento. Muitos motoristas estão preferindo pegar o Cacupé. E aí que tá dando uma dor de cabeça danada. Quer saber mais detalhes? 5:07 da manhã, no nosso Primeiro Impacto. Ô, Fernando, gostei dessa, hein, Fernando? Você falou nela, hein? Câmera boa, hein, rapaz? Opa, olha o zoom aí, ó. A nossa câmera roubou, né, Cleiton? E agora, olha só que caso emocionante no oeste do estado. O marido raspou o cabelo em apoio à esposa, que está com câncer de mama. Ele registrou o momento e postou nas redes sociais. O Felipe Bastos tem as informações, olha só. E que exemplo, né? A gente olhando esse vídeo, não tem como a gente não se emocionar. Esse bombeiro militar, ele resolveu então prestar apoio para a esposa que luta contra um câncer de mama. Ele mesmo gravou esse vídeo raspando a cabeça dela e em um determinado momento ele também raspou o cabelo dele como uma forma de
prestar todo o apoio necessário para a esposa nesse momento tão delicado. Esse caso ele foi registrado em São Miguel do Oeste e foi então registrado pelo próprio marido, que postou o vídeo nas redes sociais. Paulo Ricardo da Silva resolveu então raspar o cabelo dele em solidariedade à esposa Natália Fontana. A cirurgia dentista está enfrentando um câncer muito agressivo e com um tratamento bastante caro. Para tentar, inclusive, pagar o tratamento, eles estão fazendo uma vaquinha para arrecadar fundos para o tratamento, que custa cerca de R$35 mil. É claro que vale ressaltar também esse vídeo extremamente emocionante que viralizou aí nas redes sociais e a gente torce muito para que dê tudo certo no tratamento da Natália. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Felipe. Obrigada, viu, pelas informações, por trazer pra gente esse momento lindo. Que gesto, né, de companheirismo. Fica aí o exemplo também. E quem puder ajudar com essa vaquinha aí para colaborar no tratamento da Natália, fica o convite também. Em Lages, o Recanto do Pinhão já tem data de início e nesse ano com novidades. A programação ganhou uns dias a mais aí na agenda. Vamos chamar ela, Suiane de Liz, ela está chegando com as informações direto da nossa Serra Catarinense. O Recanto do Pinhão tem de tudo um pouco, né, Suiane? Tem comida arada, tem apresentação, tem música boa. E agora esse ano vão durar aí quantos dias de programação, hein? Conta pra gente. Olá, Maria, isso mesmo, o Recanto do Pinhão já tem data para começar aqui na Serra Catarinense. Já iniciaram então os preparativos para o Recanto do Pinhão Araci-Paim deste ano de 2023. A data de início divulgada foi dia 1º de junho, já um esquenta, né, para a Festa Nacional do Pinhão, que começa no dia 2. É isso mesmo. Tem muita gastronomia local, muitos shows com artistas locais que abrilhantam todos esses dias, então se estendendo de 17 para 24 dias aqui em Lages, na Praça Central, Praça João Costa, todas essas festividades. Então tem gastronomia local, show com artistas locais e, além disso, também movimenta a economia aqui da região, o comércio, com a chegada dos turistas aqui na região. Também, entidades filantrópicas beneficentes se beneficiam, já que elas vendem, comercializam produtos da gastronomia típica aqui durante o Recanto, todos esses dias do Recanto do Pinhão, que também ajuda a eles se manterem, né, durante todo o ano. Esse ano são 50 anos da Festa Nacional do Pinhão, já que iniciou em 1973 com Araci-Paim. Então nós estamos aqui, né, logo próximo da data de início, começam a montagem das estruturas aqui, próximo do dia 1º, e nós vamos acompanhar tudo e trazer as informações para vocês. Eu volto com vocês no estúdio. Combinado então, Suiane. Qualquer novidade por aí você traz pra gente, porque a gente sabe que o pessoal aqui gosta da Festa do Pinhão, né? Vamos lá de previsão do tempo? Bora lá. A semana já iniciou com tempo firme em todo o nosso estado e esse solzão ele está presente nessa segunda-feira em todas as regiões catarinenses, entre poucas nuvens e durante todo o nosso dia. E sobre as temperaturas, a gente fez frio de manhã. Algumas cidades, vou mostrar para vocês, com os termômetros abaixo de zero. Olha só, Urupema, menos 1,2, Bom Jardim da Serra, menos 0,9, Urubici, menos 0,4, 3 cidades aí negativas. Depois vem Curitibanos na sequência, 0,7, São Joaquim, 1,4, depois vem Caçador com 1,7 e Frei Rogério também com 1,7 de mínima nesse comecinho de semana. Mas agora, durante o dia, tem um bom aquecimento, principalmente aqui para o litoral. As máximas podem chegar aos 27 graus aqui na região da Grande Florianópolis, ó. De manhã estava friozinho aqui também, né? Mínima de 13. Sul do estado, mínima de 8, vai chegar a 24. Na região do Vale, 23 de máxima. No norte, 26. Aí vindo aqui para essa porção mais central do nosso mapa, na Serra, vai chegar a 18, esquenta um pouquinho no sol. Planalto Norte, a máxima é de 21. Meio oeste não passa de 19 e no oeste esquenta um pouco mais, mínima de 6 e máxima de 22 graus. E amanhã,
não deve ser diferente, não. A terça-feira vai ser de sol em todo o nosso estado, um pouco mais de variação de nuvens no período da noite, no período da tarde, ali para quem mora aqui para o litoral e também áreas próximas. De novo, friozinho ao amanhecer, mas as tardes mais quentes. São José, máxima de 27 amanhã, Joinville com 26 de máxima, Criciúma 24, Campo Alegre o destaque vai para a mínima, na região do Planalto Norte, mínima de 9, assim como Blumenau também com 9 graus de manhãzinha, Chapecó amanhece com 10, mas depois, ó, esquenta, vai ficar ali na faixa dos 23, Videira, mínima de 4 amanhã, na região do Meio-Oeste, máxima de 21, e Urubici, na Serra, mínima de 8 e máxima de 21 graus amanhã também. Tá friozinho de manhã, mas depois esquenta, dá uma amenizada aí nas temperaturas. Vamos de esporte? Dominique já chegou por aqui. Dominique, vamos começar falando de Série A? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Vamos sim, porque o final de semana foi bom, viu? Então, nesse final de semana aconteceu a 6ª rodada do Brasileirão Série A e tivemos bons jogos, teve majestoso, clássico paranaense com virada no último lance e, é claro, muitos gols. Então, bora ver como é que foram esses duelos. Na Arena Fonte Nova, Flamengo venceu o Bahia por 3-2. A primeira etapa foi muito movimentada. Matheus França abriu o marcador. Logo depois, de pênalti, Gabigol ampliou. O time da casa até diminuiu com Biel, mas Davi Luiz, de cabeça, fez o terceiro. Na segunda etapa, logo aos 5 minutos, Ademir descontou. No confronto de Fluminense e Cuiabá, o Flu se deu melhor e venceu por 2-0. No comecinho, Ganso serviu o Nino, que estufou as redes. Na etapa final, Ganso recebeu na área e mandou no cantinho, para assim fechar o marcador. Palmeiras e Bragantino ficaram no 1-1. O Verdão fez valer a lei do ex quando Gomes desviou o escanteio batido por Veiga e a bola sobrou na segunda trave para Arthur completar. E o empate veio com o Juninho Capixaba, que fez um golaço de fora da área e mandou a bola no ângulo. O Atlético Mineiro derrotou o Internacional por 2-0. Vargas de cabeça abriu e nos acréscimos Paulinho tabelou com o Hulk e tocou no canto do gol para ampliar. Na partida entre Grêmio e Fortaleza, ninguém conseguiu balançar as redes e as equipes ficaram com um pontinho. O Santos levou a melhor sobre o Vasco. Após boa troca de passes, David recebeu na área e mandou para as redes. No majestoso, Corinthians e São Paulo ficaram no empate. O tricolor abriu logo na primeira chegada quando Wellington Rato cruzou para Michael Araújo, que dominou dentro da grande área e estufou as redes. O empate do Corinthians saiu nos acréscimos da etapa inicial, quando o árbitro marcou pênalti. Roger Guedes bateu e deixou tudo igual no marcador. E o clássico paranaense contou com emoção até o último minuto. Marcelinho Moreno, em chute rasteiro, fez o primeiro. Logo na volta do intervalo, Pablo deixou tudo igual. Mas o Coxa voltou a estar na frente quando Zé Roberto tocou para Robson, que bateu no canto esquerdo e fez. Tudo parecia decidido, mas nos acréscimos, William Bigode empatou. E, no último lance, Eric aproveitou o vacilo de Henrique e acionou o Canóbio, que virou e garantiu a vitória do Atlético Paranaense. Agora, bora ver como é que tá a classificação depois dessa 6ª rodada. O Botafogo perdeu para o Goiás, então diminuiu um pouco a diferença para o segundo colocado, tá com 15 pontos. Na sequência vem o Palmeiras com 14, Fluminense com 13 e ali fechando o G4, o Cruzeiro com 12 pontos. Mesma pontuação de Atlético Paranaense. Ali na Berlinda, no Z4, a gente tem o Corinthians com 5 pontos, Cuiabá com 4, Coritiba com 2 e América Mineiro com 1 pontinho. E agora a gente fala de Série B. Os 3 catarinenses entraram em campo. O Criciúma empatou com o Vila Nova e a Chapecoense goleou o Avaí. Bora ver. Em confronto entre Tigres, nenhum se deu melhor e o jogo ficou no 0-0. O Criciúma começou bem, mas ainda no primeiro tempo ficou com um jogador a menos, quando o Éder foi expulso.
Com 1 a mais, o Vila Nova chegou perto do gol e teve algumas bolas no travessão. A equipe catarinense ainda ficou com mais 1 a menos quando o Rodrigo foi expulso. Mas o time se segurou e garantiu um pontinho. E em duelo de catarinenses, a Chapecoense não tomou conhecimento do Avaí e venceu a equipe por 4 a 1. Alisson Farias abriu o marcador para a Chape. Na segunda etapa, o Verdão permaneceu melhor e fez o segundo com o Rodrigo Freitas. O Leão da Ilha esboçou uma reação e Júlio César diminuiu quando chutou de longe e contou com um frangaço de Ayrton. Nos acréscimos, Bruno Lazário marcou 2 vezes para assim fechar o marcador. Agora vamos ver como é que estão as equipes catarinenses na Série B na classificação. O Criciúma está ali na segunda colocação com 14 pontos. Aí a gente tem a Chapecoense na 8ª colocação com 8 pontos e o Avaí na 14ª colocação com 6 pontos. A gente continua acompanhando os times catarinenses na segundona. E pela Série C, nossos 2 representantes foram a campo. Olha só. O Figueirense perdeu para o Confiança por 1 a 0. O gol saiu ainda no primeiro tempo com o William Santana, após cruzamento de Felipe Borges, que colocou na segunda trave e viu o William só empurrar para as redes. O Brusque recebeu volta redonda no Augusto Bauer e venceu por 3 a 2. A equipe quadricolor abriu vantagem de 3 gols na partida, com Guilherme Queiroz, Madison e Gemerson. E Henrique Silva e Douglas Aquilo descontaram para os visitantes. E agora a gente fala de Liga dos Campeões, porque nessa terça-feira a gente vai descobrir quem vai ser o primeiro finalista da Champions League. E vai sair do confronto entre Inter de Milão e Milan. A Inter que pode até perder por um gol que ainda garante a vaga. O João Ventura abriu lá o estádio para ver como que estão essas equipes e traz todos os detalhes pra gente. Olá, amigos! A equipe do SBT já abriu o estádio Giuseppe Meazza. Estamos acompanhando todos os detalhes, passo a passo, deste jogaço que vem por aí na terça-feira e que vai definir o primeiro finalista da UEFA Champions League entre Internazionale e Milan. Já tivemos mais cedo as atividades das duas equipes, as entrevistas coletivas também, e a gente abre falando então da Inter, que vai ter o mando de campo. Segundo o treinador da equipe, o Simone Inzaghi, este duelo contra o Milan será um dos mais importantes dos últimos 100 anos. Isso representa bem o que simboliza essa partida para a Inter de Milão, que já foi eliminada 2 vezes pelo Milan na fase de mata-mata da Champions e agora tem a chance de dar o troco. E uma bela vantagem, isso porque venceu o primeiro duelo por 2 a 0 aqui mesmo e agora pode perder por um gol de diferença, que ainda assim confirma a vaga. E para esta terça-feira ainda vai ter o estádio quase inteiro a favor. 95% do público será destinado à torcida da Inter de Milão. Do lado do Milan, a grande esperança está em torno da volta do atacante Rafael Leão. Português, 23 anos, o principal jogador da equipe nesta temporada, esteve de fora no primeiro jogo, se recuperando de dores na coxa, mas já vem treinando normalmente nos últimos 2 dias. Na entrevista coletiva, o técnico do Milan, o Pioli, acabou falando que ele espera contar com Rafael Leão, mas não deu 100% de certeza, o que leva a gente a acreditar que o Rafael Leão deve ir a campo, mas não em totais condições, vai mesmo no sacrifício. O Pioli também disse que espera contar com o brasileiro Júnior Messias, que era outra dúvida para esta partida. Jogaço de bola nesta terça-feira, o SBT abre a transmissão a partir de 3h45 da tarde, que é quando a gente vai conhecer o primeiro time classificado à grande decisão da UEFA Champions League, que acontece no próximo mês em Istambul. De Milão, João Ventura. Jogo imperdível. E é claro que no SCC Sport de amanhã a gente traz todos os detalhes antes dessa grande decisão. E a seleção brasileira foi campeã invicta do torneio internacional de futsal feminino em Xanxerê. A equipe goleou a seleção do Paraguai por 4 a 0 e conquistou assim a competição internacional. Quem traz todos os detalhes é o Felipe Bastos.
E que baita campanha da seleção brasileira, viu, Domi? Mais de 1.500 torcedores compareceram na Arena Ivo Esguissardi, em Xanxerê, para acompanhar a grande final do torneio internacional de futsal feminino entre Brasil e Paraguai. E olha que a seleção brasileira não tomou conhecimento do adversário, viu? E aplicou uma goleada de 4-0. Destaque para a artilheira da competição, a Emily, que marcou 2 vezes para o Brasil. A Thaís e também a Natália fecharam o placar. Esta foi a primeira edição do torneio internacional de futsal feminino que reuniu 6 países. Na classificação final, além do Brasil, que foi campeão, o Paraguai ficou na 2ª colocação e a Bolívia ficou em 3º lugar. Ontem foi um dia inexplicável, só a gente sabe o quanto a gente lutou para ter aquilo, para ter aquela visibilidade. Ainda é pouco que o futsal feminino merece, mas acredito que depois de ontem do que aconteceu, agora a gente vai ter a visibilidade que a gente merece. A gente ainda não consegue explicar como que foi o dia de ontem. A gente está muito feliz, a gente batalhou muito por aquilo e a gente conseguiu. Uma alegria imensa essa conquista, esse resultado, não só dentro de quadra pelo título, mas também por tudo que a gente conseguiu atingir nessa semana em Xanxerê. É um marco histórico para o futsal feminino, então nem se fala. Acredito que todas estejam muito felizes com tudo isso e extremamente gratas. O saldo positivo que fica, na verdade, é o futsal feminino, que vem ganhando cada vez mais visibilidade em competições internacionais. Voltamos ao estúdio. Parabéns para as meninas, grande conquista. Dominique, amanhã você está de volta? Tô de volta, hein? Cheia de assunto, porque amanhã tem semifinal da Champions League. Até amanhã, então. Até amanhã, Maria. Tchau. Vamos pro intervalo? O SCC Meio-Dia já volta, não sai daí não. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia. Estamos ao vivo para toda Santa Catarina, desejando a você um bom almoço, bom início de tarde, boa semana. Agora deixa eu falar de um assunto sério envolvendo um hospital público de Florianópolis. Atenção, você que precisa de atendimento de emergência pediátrica na capital. A partir de hoje, o Hospital Universitário está com alteração no atendimento e não vai mais operar no sistema Portas Abertas a todos que chegarem por lá. Então, atenção, você que tem criança em casa, agora só de transferências. O negócio de chegar a ser atendido já era no Universitário. Júlia Matos, por qual motivo? Bom dia. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia para vocês que nos assistem. Como você disse, Fernando, os atendimentos agora serão só aqueles encaminhados. Esses atendimentos espontâneos, atendimentos externos, né, que recebe no dia a dia, não vão mais acontecer, porque o Hospital HU, né, o Hospital Universitário, firmou uma parceria com o Hospital Infantil Joana de Guzmão para atender os casos encaminhados. Por que isso acontece? Existe uma procura muito grande pelo Hospital Infantil, uma demanda muito grande, e para diminuir as filas de espera por atendimentos, o Hospital Infantil criou essa parceria com o HU e vai encaminhar alguns casos, exatamente para poder diminuir essas filas de espera, que não são só aqui no Hospital Infantil, não, é em todo o estado de Santa Catarina. Essa parceria, inclusive, ela tem apoio da Secretaria Estadual de Saúde, que já busca algumas ações para diminuir essas filas de espera por atendimento. Então, a partir de agora, para as famílias que estão em casa, com crianças, né, com seus filhos, com as suas crianças, quando acontecer algum tipo de emergência ou urgência, se vier direto aqui ao HU, não vai ser mais atendido como era antes, apenas passando por alguma outra unidade de saúde, como o Hospital Infantil. Aí sim, pode ser encaminhado para cá. O chefe do Hospital HU informou para a gente que essa mudança não tem data ainda para terminar. Então, de acordo com eles, a partir de agora, só os casos encaminhados. Isso porque a gente não tem mudança, não tem ainda
algumas melhorias com relação aos atendimentos no hospital infantil por enquanto. Então a gente vai acompanhar esse caso, a gente espera que essa situação melhore para que o HU volte com esses atendimentos espontâneos também. A gente estava conversando com o pessoal aqui do HU antes de entrar ao vivo e eles informaram para a gente que no mês passado foram 59 atendimentos por dia nos pronto atendimentos pediátricos. Isso entre os encaminhados e esses atendimentos espontâneos. Olha só, então provavelmente esse número vai diminuir um pouquinho, né? Claro que esse número ele é sazonal também, isso depende muito da época de aula, né? Da estação também, se é aquela época da gripe, né? E de outras situações que precisam desses encaminhamentos. Agora a gente vai acompanhar então a situação do HU, que é só para esses novos casos. É bom que as famílias fiquem bem cientes, né? Vamos seguir acompanhando essa situação, Fernando. Eu volto para você. É isso. Júlia, obrigado pela participação aqui. A frase embaixo resume bem. Emergência pediátrica fechada. Fechado. Se vem de outro hospital, vai direto para o atendimento porque foi encaminhada a transferência. Agora você pai, você mãe, filho com febre, bater na porta da HU, não adianta, não vai ser atendido. O problema é que a gente está vivendo uma crise nos hospitais infantis. Roberto Azevedo. É verdade, Fernando. Tinha que ser feita alguma coisa. Porque agora a gente está chegando, bem lembrou a Júlia, a questão da sazonalidade, vem frio, vem aquelas intempéries, não só climáticas, mas também a questão física, crianças que começam a ter tosse, ter mais gripe, e aí aumenta, evidentemente, o atendimento. Fazer o quê? Encontrar uma alternativa de encaminhamento. Encaminha para o hospital universitário para ser feito o atendimento infantil. É uma solução. Eu diria o seguinte, é uma solução, mas também é só um paliativo, porque o ideal seria se pensar em algo maior, mas com certeza se tomou uma decisão acertada, porque aí você corria o risco, Fernando, de ter 2 emergências pediátricas lotadas, tanto a do hospital infantil quanto a do hospital universitário. Agora não, você vai ter um direcionamento. Como bem disse a direção do HU, ainda não se sabe quando vai poder se distensionar, ou voltar ao que era antes. Mas foi uma atitude acertada. Pelo menos do ponto de vista de atendimento, vai, evidentemente, beneficiar a sociedade da capital do estado e de toda a região, né? Porque não adianta. O hospital na Grande Florianópolis é para todo mundo. Não é só para quem mora na capital do estado, não. É verdade, atende não só a região metropolitana, mas muitas crianças vêm de outras cidades do interior, logo cedo para atendimento especializado, por exemplo. Obrigado, Roberto. Dito isso, volto às 7h20 da noite. No SCC News e tem mais dele também no scc10.com.br. Maria. A empresa que atua com o serviço de transporte coletivo de Balneário Camboriú apresentou a intenção de paralisar o atendimento na cidade. Os ônibus devem circular agora até o dia 10 de junho. Vamos chamar a Cris, então? Ô, Cris, a prefeitura já está avaliando um novo sistema de modal para atender os moradores? Conta pra gente. Oi, Maria, está assim. Olha, essa empresa estava atuando em Balneário Camboriú desde dezembro de 2021, quando a empresa anterior, ela se afastou, né? Ela pediu para sair após a pandemia. A empresa alega aí a ausência de equilíbrio financeiro. Poucas pessoas estão utilizando o transporte coletivo, segundo ela, em Balneário Camboriú. São cerca de 54.900 bilhetes por mês, isto ida e volta, sendo que 15 mil desses são de forma gratuita, que são idosos. A empresa informou à prefeitura que gostaria de trabalhar apenas até o dia 20, mas a prefeitura, junto com a Secretaria de Trânsito, solicitou que o serviço fosse estendido até o dia 10 de junho, como você falou. Mas o município já fez sim o chamamento para novas empresas para assumir o serviço de forma emergencial. Vamos ouvir aí o que nos falou a secretária do Trânsito, de Balneário Camboriú. 3 empresas se apresentaram e essa semana a gente está terminando, né, toda essa parte jurídica e também como eu disse, o raio-x para o prefeito se decidir qual é a melhor modalidade. Então tem que ser um transporte
voltado para o público de Balneário Camboriú, não só os ônibus, a modalidade, se vai ser van, se vai ser micro, se vai ser e outros modais de transporte, e também outras linhas que melhor atendem os horários. Só para tranquilizar os usuários, a PG Tour vai funcionar até o dia 10 de junho. Após, uma empresa vai funcionar aí em período emergencial, e a Prefeitura de Balneário, inclusive, já está estudando uma forma de consórcio para atender aí os usuários de Balneário Camboriú e Camboriú, porque, segundo eles, a maior parte dos usuários vem da cidade de Camboriú. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris. O que importa é o pessoal não ficar sem ônibus, né? Não ficar sem o transporte coletivo. Vamos seguir acompanhando essa história aqui. Agora, atenção, motoristas de Rio Negrinho, norte do estado, região do Planalto Norte. A partir de agora, você não precisa mais ir até as cidades vizinhas para fazer ou para renovar também a sua carteira de habilitação. Vamos chamar a Jade aqui? Jade, onde vai acontecer esse atendimento agora em Rio Negrinho? Conta pra gente. É isso mesmo, não precisam mais se deslocar, Maria. Agora os moradores ali da região, segundo a Prefeitura de Rio Negrinho, podem se deslocar até a delegacia da Polícia Civil para renovar aí a sua carteira de habilitação. Olha, antes os moradores, como você mesma falou e destacou, Maria, eles tinham, né, que se deslocar até Bento do Sul. Porém, a partir de agora, todos que necessitarem renovar a sua carteira de motorista não precisarão mais se deslocar até as outras cidades, além da economia do tempo, né, Maria? Dinheiro, com o deslocamento. Agora a população de Rio Negrinho tem maior disponibilidade de vagas e horários também para o atendimento, viu? Todas essas informações estão disponíveis através do telefone 3647-0175 e também através do site da Prefeitura de Rio Negrinho. Essas são as atualizações confirmadas. O pessoal do Rio Negrinho não precisa ir mais nas cidades vizinhas. Eu volto com você, Maria. Obrigada, Jade, pelas informações. E olha, cresce a inadimplência em Blumenau. Mais de 115 mil pessoas estão com o nome sujo na cidade. Estão com o nome incluído aí no cadastro de devedores e também com restrições ao crédito, Fernando. O número equivale a 1/3 da população de Blumenau. PC, é muita gente, PC. Como que resolve? Então, Fernando, Marister, de cada 10 blumenauenses, 3 estão na lista negra do SPC. São 115.101 pessoas com contas atrasadas, vencidas e que não foram pagas. Dos 115 blumenauenses, essa dívida toda aí dos blumenauenses na praça chega a 800 milhões de reais. A inadimplência cresceu principalmente nos últimos 12 meses, quando mais de 7 mil pessoas tiveram nome inscrito no cadastro dos negativados. Para quem está no vermelho, Fernando e Marister, o professor e economista Edmundo Poses ensina o seguinte, que o primeiro passo é fechar as torneiras para aquelas contas consideradas, as despesas consideradas desnecessárias. Então a situação é grave, é hora de parar, de refletir, por exemplo, e conferir as dívidas no Serasa Limpa Nome, analisar quais são os acordos disponíveis. É importante livrar o nome do Serasa, do SPC, porque senão você vai entrar numa roda viva e não consegue mais sair. É hora de pensar, de diminuir essas dívidas, diminuir os gastos no momento, 1, 2, 3 meses, reduzir um pouco as compras que seriam classificáveis como desnecessárias e tentar renegociar, segurar. A família tem que ajudar, pai, mãe, filhos, ajudar nesse momento para reduzir as dívidas, né, no tipo final que maio, junho, julho, dar uma segurada e renegociar, porque se você não tiver com o nome limpo no Serasa e no SPC, você não tem mais crédito. E isso é horrível para a economia, para a família e para as pessoas. Muito bem, então uma dívida dos blumenauenses da praça chega a 800 milhões de reais. Os dados são do Serasa e no Brasil são 70 milhões de brasileiros com o nome no SPC. Voltamos ao estúdio. Marister e Fernando.
Obrigada, PC, pelas informações, direto aí da região do Vale do Itajaí. Fernando, nesse domingo agora, a equipe do Águia 4 realizou o transporte de órgãos de Lages para Blumenau e também Florianópolis. Vamos falar agora com a Suiane de Lis, que tem todos os detalhes desse trabalho que é salvar vidas pelo céu de Santa Catarina. É isso mesmo, a equipe do helicóptero da Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada pela Transplantes SC para realizar o transporte de órgãos aqui da região da Serra Catarinense para outras cidades do estado. Foram transportadas um fígado, 2 rins e 2 córneas para as cidades de Florianópolis e Blumenau. Os órgãos foram captados na cidade de Lages e ocorreu o primeiro transporte do fígado até a cidade de Blumenau, no Hospital Santa Isabel, levando cerca de 40 minutos esse primeiro transporte. Após da cidade de Blumenau, foram encaminhadas também as 2 córneas e os 2 rins para a cidade de Florianópolis, ficando então aos cuidados da Transplantes SC esses órgãos, e esse segundo trajeto levou cerca de 35 minutos. Ao total, todo o percurso levou cerca de 1 hora e 20 minutos, agilizando esse processo para a efetividade dos transplantes, já que isso garante a possibilidade de vida útil desses órgãos. Se fosse realizado o transporte por terra, seria cerca de 6 horas, para todo esse percurso. Então, se torna uma ação conjunta muito importante aí da equipe do Águia 4 com a Transplantes SC. Retorno com vocês nos estúdios. Muito bom. Agora a gente faz uma pausa aqui no meio-dia e volta já com outras informações. É isso mesmo, não sai daí não. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia. A última informação de hoje, você que acompanhou toda a história do garotinho que desapareceu. A notícia importante desta segunda-feira, como já tratamos lá no início do meio-dia com o Ministério Público, é que a criança retorna para Santa Catarina, retorna para São José. Cadê a imagem do Paulo, hein? Ao vivo, ele está lá na base aérea, onde a criança deverá chegar a qualquer momento. Previsão de chegada nesta segunda-feira. Paulo Henrique, o que você já conseguiu apurar por aí? A criança vai depois para uma casa lar e você explica para a gente como vai ser esse translado. Diga lá. Perfeito, é isso aí, Fernando. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio-Dia. Nós estamos já na expectativa da chegada desse pequeno de 2 anos aí, que desapareceu no dia 30 de abril e foi encontrado na segunda-feira passada, no dia 8 de maio, né? A gente, nesse momento, se encontra aqui no bairro Carianos, como você muito bem disse, ao lado da base aérea militar. A gente está aqui no galpão do BAPM, que é o Batalhão de Aviação da Polícia Militar. Fica próximo também do galpão do BOA, que é o Batalhão de Operações Especiais aí aéreas do Corpo de Bombeiros. E deve ser aqui que essa criança deve chegar então, através da pista, que inclusive fica próxima ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz, né? O antigo Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Segundo as informações que a gente conseguiu apurar, viu, Fernando, o avião que saiu daqui nessa missão de trazer a criança de volta para a cidade natal dela, em São José, saiu por volta das 7h30 da manhã daqui de Florianópolis, chegou lá por volta das 9h15 da manhã e retornou então de São Paulo, 12h50. É um trajeto que demora cerca de 1 hora e 50 minutos aí, de acordo com o que a gente conseguiu apurar de informações, já que é uma aeronave um pouco maior da Polícia Militar, não é uma aeronave comercial, então ela demora um pouco mais nesse trajeto Florianópolis-São Paulo. O pequeno ele deve chegar aqui então por volta das 2 horas da tarde, aqui no Batalhão de Aviação da Polícia Militar. A gente vai seguir acompanhando todas as informações. É claro que chegando aqui ainda tem todo o percalço aí que ele deve enfrentar, né? Toda essa questão do trauma também, toda a questão de onde ele deve ir. Os avós maternos já ingressaram com pedido de tutela dele e a gente vai seguir acompanhando todo esse caso, o desdobramento. Felizmente ele já foi encontrado, já está sob responsabilidade da Justiça e está retornando para Santa Catarina, então para São José. Ele deve chegar aqui por volta das 2 horas da tarde e é exatamente aqui que a gente vai ficar até que ele esteja em terra firme, até que ele esteja na sua cidade natal, viu, Fernando? Volto contigo. Obrigado, Paulo. Lá do local, aguardando então a chegada dessa criança. Obrigado pela participação aqui no SBT. O menino está bem, está sob os cuidados do Conselho Tutelar de São Paulo, agora vem para essa casa de acolhimento em São José, a cidade natal dele, e que a gente possa, né, mostrar
nos próximos dias, a criança voltando para a família, né? Ou com a mãe, ou com a avó, mas que ela esteja aí no ambiente familiar que é dela. Deu por hoje, Dona Maria? Deu por hoje, Fernando. Vamos parando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde, a nossa hoje. A gente vai falar sobre explante de silicone, de prótese mamária. Um assunto polêmico aí, Fernando. Tirando os silicones. Cuide-se. Até amanhã, 11h30.